Que a numerologia não nasce do nada, não nasce do além, ela é uma filosofia, então ela é embasada em conceitos filosóficos, né? Os filósofos pitagóricos, eles buscavam entender a nossa existência através da observação do mundo e da realidade. Então é assim que os conceitos numéricos vão sendo criados, né? A gente tem a ideia de olhar o número através da matemática só, mas o número para a numerologia, ele é uma simbologia que representa aquilo que os filósofos estavam olhando e observando na natureza. Então, assim, embora eu gostaria que vocês me achassem muito bruxa por saber tantas coisas, na verdade eu só sou uma pessoa que estudo a numerologia. E qualquer um de vocês, se estudar, também vai enxergar o que eu enxergo, né? Vai conseguir entender padrões, vai conseguir entender como se programar, se conhecer e entender as nuances aí de cada número, tá bom? Então a gente falou sobre o número 1, que é a lei da unidade, que vai falar sobre a individualidade, depois o 2, que vai falar da oposição, o 3, que vai falar sobre a relação, o 4, a reciprocidade, e o 5 é a lei da forma, né? Por quê? Porque o 5 ele vai dar o limite dessa reciprocidade que vem do 4, né? O 5 ele vai falar sobre movimento, sobre fluidez. Então, assim, essa é a palavra-chave para o 5, fluidez, né? Movimentação. Então, a gente não pode ficar parado no 5, né? O 5 ele é movimento, ele é transformação, né? A vida, ela é um processo de fluidez, né? A gente muda o tempo todo, a gente nasce um bebê e depois a gente vira uma mulher adulta e a gente se transformou ao longo desse tempo. Embora nós sejamos a mesma pessoa, nós também não somos mais a mesma pessoa, né? E observando que as coisas mudavam de status, né? Os filósofos entendendo que existe essa transformação natural da vida, eles olhavam uma criança que crescia, eles olhavam um animal que nascia e se desenvolvia, eles olhavam a natureza que as coisas iam se transformando, uma semente virava uma árvore, depois virava uma fruta. Então, assim, é um processo de transformação que existe na natureza, que existe em tudo, né, que existe. Então, a gente tem essa ideia de uma falsa estabilidade, né, ou de uma falsa conformidade das coisas, e quando na verdade a existência vai falar que tudo muda, tudo se transforma. Então o 5 é o número que traduz isso, aquilo que a gente sempre observa mudar, tá? E o seu ano 5, então, vai falar justamente sobre a necessidade de se transformar. No final do ano 5, a gente tem que olhar para trás e falar, caramba, como eu mudei, né? Acho que, em certa medida, todo ano isso acontece um pouquinho, mas no ano 5 tem que ser assim. Você olha lá para tudo que aconteceu no seu ano e você fala, puta que pariu, que transformação. É isso que tem que acontecer esse ano. Um ano 5 que você tá entediado, que você tá parado, que você não se movimenta, tá errado, né? E começa a observar isso. Se você tá se sentindo que você tá sofrendo, que você tá angustiado, que não sabe muito bem entender por quê, muito provavelmente é porque você está estagnada em alguma área da sua vida, né? O ano 5 ele vem chacoalhar as coisas mesmo, né? Eu falo que o ano 5 é um trem que vai passar, né? E que você tem que estar preparado. Por isso que o ano anterior, que é o ano 4, eu sempre falo, gente, o ano 4 é o ano da organização, é o ano da ordem, é o ano que você vai colocar tudo em ordem, suas finanças, sua casa, deixar tudo organizado, fazer a sua malinha. Por quê? Porque o trem do ano 5 vai passar e quando ele passar, ele não vai te esperar, né? Se você tiver se programado, se você tiver cuidado de tudo, das suas finanças, tiver organizado, você entra nesse trem e vaza. Ou, se você não conseguiu organizar tudo, você vai pegar esse trem de qualquer jeito, mas vai. Ou você vai perder o trem, né? A gente não quer perder o trem. Então, eu espero que vocês tenham feito a lição do ano 4, que é organizar as coisas. E agora, no ano 5, é o ano de mudança e transformação. Então, precisa mudar. O ano tanto traz mudanças inesperadas. Então, assim, não adianta ficar ansiosa tentando adivinhar o que vai mudar na sua vida. Traz mudanças,
né? E isso faz parte do aprendizado que a gente tem que ter. Então, quando a gente olha para a numerologia como um processo que a cada ano a gente tem um aprendizado diferente, o 5 é o aprendizado da mudança. No 4, a gente aprendeu o quê? A se estabilizar, a gente aprendeu a se organizar, a gente aprendeu a ter persistência. Beleza, agora a gente vai para o 5, que é outra história. Né? A cada ano é um novo aprendizado. E o aprendizado do 5 é mudança. Para alguns números, né, para algumas pessoas que têm alguns tipos de idealidade pares, por exemplo, idealidade 2, idealidade 4, idealidade 6, tendem a ter mais dificuldades no ano 5, né? Por quê? Porque são idealidades que têm um apego maior, que têm dificuldade de mudança. Já aqueles que têm idealidade que é número ímpar, número 1, número 3, número 5, tendem a levar o ano 5 com mais leveza, né? Porque ele vai pedir para que você se movimente e que você mude. Então, estar preparado para as mudanças que o ano traz e vai trazer, mas também se preparar para mudar o que você quer na sua vida. Então, assim, se tem alguma coisa na sua vida que não tá legal, que não tá bom, é o ano para você mudar, transformar. É realmente não ter medo de mudar, né? E entender que a vida é feita de fases e de processos. Então, às vezes, a gente fica apegado a uma fase passada que foi boa, que foi incrível, que trouxe muitas coisas pra gente, mas que já se esgotou o aprendizado ali. Então, o 5 vem falar, olha, tudo se encerra, tudo é um ciclo, tudo tem uma mudança. E agora é o momento de você mudar, de você se transformar, né? Como eu falei, o ano 4 tem a questão da organização, então se você se organizou, o ano 5 vai ser melhor, né? Porque ele vem como um turbilhão, passa um furacão. Então, se você já deixou tudo organizado, suas finanças estão ok, as coisas estão certinhas, quando o turbilhão passar, você fala, não, beleza, as coisas vão mudar, mas eu sei onde tá cada coisa. Agora, quando tá tudo bagunçado, você não fez no ano 5, aí, minha filha, aí é complicado. Eu digo por experiência própria, né, que eu sempre falo aqui, já falei em todas as minhas lives, né, que em casa de ferreiro, espeto é de pau, que eu no meu ano 4 eu cuidei muito da minha saúde, que era uma coisa que estava urgente ali, mas tiveram outras coisinhas que eu não consegui organizar tão bem. E agora chegou o ano 5 e eu tô assim, meio tensa, né? Inclusive porque o 5, ele causa na gente também, na nossa cabeça, um pouco de confusão mental. É como se o nosso pensamento ficasse mais acelerado. Vocês estão percebendo isso? Vocês que estão no ano 5 agora? Que o pensamento tá muito acelerado, que é difícil, às vezes, organizar as ideias na cabeça, né? A gente veio de um ano 4, em que as coisas eram mais lentas, mais devagares, um pouco mais pesadas, né? Mas tinha um certo tempo pra gente assimilar as coisas. O ano 5 chega, é esse furacão, né? Então, é complicado aí cuidar da cabeça no ano 5. Ai, gente, obrigada. Gostaram do meu cabelo? Eu tô me acostumando ainda, tá? Mas vocês estão me elogiando, então eu tô gostando. Tá vendo? Ano 5. O ano 5 a gente quer mudar, a gente quer ficar diferente. Então, eu já entrei no ano 5 mudando, então vocês mudem também. Inclusive, né, visualmente falando, né? Aquilo que é o nosso externo precisa refletir no nosso interno também. Então, as mudanças internas, elas vão refletir externamente. Mas se você tá com dificuldade de mudar internamente, você pode começar mudando externamente. Mudando o visual, né? Mudando alguma coisa na sua casa, mudando algo na sua vida para que você consiga também mudar internamente, né? A Lula, o ano 5 no destino 5. A cabeça tá furacão. Yansan aí dentro da cabeça, só passando o vendaval. E o 5 vai falar também do sensorial. Então, na numerologia, o 5 vai representar os nossos sentidos. Tudo aquilo que é toda a nossa parte sensorial, né? O tato, o olfato, a audição. Então, assim, é um ano pra gente sentir mesmo. Sabe assim? Sentir as coisas, respirar e sentir o ar, tocar nas coisas, pegar nas coisas, né? Olhar para o mundo
de outra maneira, né? Simplesmente sentar e observar o que acontece, observar a natureza, né? O 5 vai falar muito do sensorial. E como ele é um ano muito acelerado, é justamente isso. Se você entra nessa energia do 5, do acelerado, você começa a ficar doida. Porque assim, você vai correr e vai ficar estressadíssima. Agora, se você aprende a sentir, você vai lidar com essa energia de uma maneira mais leve. Você vai entender o momento de parar, você vai entender o momento de acelerar. Você vai entender o momento de sentir, de ouvir, né? Então, assim, é um ano que a gente tem que aprender a sentir mesmo, né? O 5 fala de sensorial, de tudo que é o nosso sensorial. E ele vai falar também do magnetismo, né? Então, o que é o magnetismo, né? A explicação de magnetismo é a atração e repulsão de partículas, né? Atração e repulsão de partículas. E é isso que é o 5, atração e repulsão, atração e repulsão. Por isso que a gente fala que o ano 5 é um ano muito magnético, que as pessoas ficam mais, vamos dizer assim, sedutoras, né? Elas ficam mais magnéticas, elas chamam mais atenção, né? Porque o nosso corpo tá nessa vibração desse número e isso acaba sendo favorecido pra gente. Então, aproveitem o ano 5, minha gente, para botar a cara no mundo, tá? Porque assim, é um ano em que realmente a gente fica, né, mais atraente, né? E aí, gente, atraente, não tô falando de beleza física, é energia mesmo, né? Você fica mais assim, você fica mais visível, as pessoas te veem. Você chega no lugar, as pessoas te veem. Você chega num almoço, as pessoas veem que você chegou. Você chega no trabalho, numa reunião de trabalho, as pessoas, nossa, olha quem tá ali, né? Então aproveitem essa energia. E essa é uma energia também que tem muito quem tem debilidade 5, quem tem destino 5, quem tem excesso de 5 na matriz, aproveitem essa energia, porque ela é uma energia que ajuda muito a conseguir o que a gente quer, né? Então quando a gente precisa falar algo, quando a gente precisa ser vista, aproveite essa energia. Já, se você é uma pessoa mais tímida, mais retraída, você vai ter que aprender a lidar com os olhares, vai ter que aprender a lidar com essa atração. Isso é claro, né? Se a gente estiver no positivo do número. Eu sempre falo que todos os números têm lado positivo, tem lado negativo. Então, a gente tem que entender qual é essa energia que a gente tá. Então, no positivo, a gente vai sentir esse magnetismo, a gente vai sentir essa vontade, essa necessidade de mudar. Agora, no negativo é o contrário, é uma apatia, né? É uma preguiça, é um desejo de ficar parada. Então, assim, se vocês estão sentindo isso, é porque vocês estão no negativo do número. Então, precisa virar essa chavinha, precisa entender por que vocês não estão conseguindo entrar no que o ano pede, né? O aprendizado do ano. E, como eu falei, é o movimento. E como o 5 fala de movimento, é o movimento literal também, tá, gente? De movimentar o corpo, de andar, de caminhar. Então, assim, façam um exercício no ano 5. Se no ano 5, algum dia vocês estiverem, assim, muito estressadas e com a cabeça bombando, porque vai bombar no ano 5, vai dar uma caminhada. Movimenta o corpo. Quando a gente movimenta o corpo, a gente tira o foco da cabeça, né, daquilo que fica ali no nosso pensamento. Então, o nosso corpo entende que precisa se movimentar e para de focar tanto na cabeça. Então, anda, vai dar uma caminhada, vai dar uma volta no quarteirão, isso vai ajudar muito. Ou coloca a cabeça embaixo d'água. Entra num banhão, assim, da hora, com chuveirão ali, apaga a luz, bota uma velinha, uma musiquinha e entra de cabeça, deixa a água molhar a cabeça mesmo, né? Eu falo isso porque homem, normalmente, todo banho lava a cabeça, né? Mulher não, tem cabelo comprido, nem sempre a gente lava a cabeça todo dia. Então, quando tiver com a cabeça acelerada, entrar no banho. E sim, Felipe, esse é um ano pra gente aprender a lidar com isso. Então, se a cabeça tá muito acelerada, é porque a gente tá no excesso do número, no exagero do número, né? A gente não pode estar nem exageradamente nessa energia e nem de menos, né? É sempre essa busca do equilíbrio. Então, se a cabeça tá todo dia acelerada, é porque você já tá no exagero do número. Então, tem que dar
uma segurada. Como que vai dar uma segurada na ansiedade? Movimentando o corpo, molhando a cabeça e se movimentando na vida, né? E por isso que eu falo que o 5 é o ano ótimo para viagens. Gente, quem quer viajar, esse é o ano, né? Enquanto o ano 4, que foi o ano passado, traz uma limitação, né? O ano 4, assim, pra gente conseguir viajar é difícil. O ano 4 eu tentei viajar, o ano passado meu carro quebrou na estrada. É assim, tipo, querida, você não vai viajar, pode voltar, né? Agora, no ano 5, tudo isso se facilita, tudo isso fica muito mais fácil. Então, programem viagens, conheçam novas culturas, novos jeitos de pensar. Se não puder ir para fora, no Brasil mesmo, mas assim, é um ano que favorece todo tipo de deslocamento, né? E para quem trabalha, né, com empresa, assim, podem esperar que provavelmente terão aí viagens a trabalho. O excesso de 5 também fica com os pensamentos acelerados, sim, né? Porque o 5 está em excesso na sua matriz, então o excesso de pensamento, tem dois aspectos. Tem o excesso de pensamentos, que é a quantidade de pensamentos, muitos pensamentos, que está ligado à casa 1, ao excesso de número 1, que é bem comum aqui no Brasil, né? Porque muita gente tem a letra A no nome. E tem um outro aspecto que é o pensamento acelerado, que não necessariamente é um excesso de pensamento, mas muitos pensamentos acelerados, né? Então existe um pouco essa diferença do 1 e do 5. Tem gente que tem excesso de 1 e de 5, você imagina que coisa maravilhosa, né? E eu não sei se vocês já ouviram eu falar pra vocês aqui nos meus stories que eu sou um bandista, né? E teve uma consulta que eu fiz com um caboclo, com uma entidade, né? Que ela falou que quando a gente muda uma coisa na nossa vida, todo o resto muda, né? Então, às vezes, no ano 5, é uma pequena mudança que você tem que fazer. Se você muda de casa, por exemplo, e isso também é uma coisa que acontece muito no ano 5, tudo muda. Porque você mudou de casa, então, assim, o seu caminho para casa já não vai ser mais o mesmo. A padaria do lado da sua casa já não é mais a mesma. As pessoas com que você cruza no seu caminho já não são mais as mesmas. Então, muda toda uma atmosfera que contribui para a sua mudança interna. Por isso que é importante realizar as mudanças no ano 5 para que todo o resto comece a mudar dentro de você. A mesma coisa, mudança de trabalho. Então, também quem não está feliz no trabalho pode mudar. Pode procurar, porque vai encontrar aí para mudar. Vai encontrar oportunidades para mudança, tá bom? E o 5 também vai falar, a gente fala que é também um número ligado à mediunidade, e isso, né, quem tem idealidade 5, excesso de 5, tudo mais. Por quê? Porque o 5 ele é um intermediário, né? Então, o que é a mediunidade? É a capacidade que uma pessoa tem de interpretar os sinais espirituais e traduzir isso de uma maneira material, vamos dizer assim, né? Para quem tá próximo, quem tá vendo, né? Então, o 5 ele simboliza isso, um médium, né? Por isso que é médium de mediação, e o 5 é esse número que representa essa mediação, né? Então, quem tem idealidade 5 são grandes médiums, quem tem excesso de 5 também, né? Inclusive, o excesso de 5, eu vou falar na casa 5, tá ligado também com a capacidade de dar passes, né? De trocar essa energia espiritual aí, tá? Então, como eu falei, no ano 5, no trabalho, se você deseja mudar de emprego, mude, mas também espere mudanças no trabalho, ou mudança de área, ou mudança de chefe, alguma coisa vai mudar, não vai continuar do jeito que tá. E como é que você aproveita um ano 5 no trabalho? Como eu falei, se expondo, né? Colocando a cara a tapa, fluir, né? Ousar. Então, enquanto no ano 4 eu falei, olha, é um ano para planejar, é um ano para você planejar aí os projetos dentro da empresa, no ano 5 você vai colocar esses projetos para rodar, né? Você vai colocar esses projetos para rodar e vai se mostrar, e vai falar, e vai dizer aquilo que você quer para conseguir o que você quer de volta, né? Propor mudanças no trabalho, algo que te incomoda, é o momento de você conversar com o seu chefe, ver o que precisa ser
mudado. E aproveitar que vai estar todo mundo olhando para você. Então, vão muito bem, lindas, trabalhar, maravilhosas, para vocês conseguirem aprovar todos os projetos que vocês querem, porque, né, é uma energia de convencimento. No âmbito amoroso, minha gente, o ano 5 é maravilhoso. Quer dizer, quem está numa relação fixa, né, de muito tempo, vai sentir uma necessidade de ousar na relação. Então, assim, minha gente, quem, né, tá numa relação aí mais sólida, comece a pensar em como você vai ousar, né? Não sei, aí a imaginação é de vocês, não é? Não sei, trazer brinquedinhos, trazer outras pessoas, não sei. Vocês pensem aí, mas assim, é um ano que você vai sentir uma necessidade de mudar, né? De mudar as coisas na relação, de tornar as coisas mais quentes, como eu falei. O 5 é o número do magnetismo, eu não expliquei, mas ele também é o número da sexualidade, né? Porque ele tá ligado com esse movimento, né? Se a gente parar pra pensar, como que é o movimento sexual, né? É uma atração e repulsão, né? Que é aquilo que eu falei do magnetismo, né? É uma fricção de corpos, né? E isso é movimento. Então, o 5 ele traz essa coisa da sexualidade. E pra quem tá solteira no ano 5, minha gente, bota aí os contatinhos pra funcionar, porque o ano 5 é maravilhoso, né? Então, quem tá solteira, aproveita, porque vai ter aí magnetismo, vai chegar contatinhos de sobra, vai poder escolher até, né? Então, aproveite. Porque quem passou pelo perrengue do ano 4, né, minha gente? Que vamos lá, mulherada que tava solteira no ano 4, não foi fácil, né? Um ano que nada acontece. Parece que tudo é muito difícil de acontecer. Tudo é um sacrifício para dar certo. No ano 5, maravilha, vão aproveitar, tá? E saiam, né? Quem, né? Agora a pandemia deu uma piorada no começo do ano, mas eu acho que agora vai começar a melhorar um pouquinho. Então, assim, quando tiver melhor a pandemia, minha gente, saiam, se movimentem, saiam de casa. Inclusive isso, gente. Ano passado, quem tava no ano 5, no meio da pandemia, eu tenho dó, porque assim, ficar dentro de casa no ano 5 é angustiante. A gente precisa se movimentar, né? Então, sair, ver gente, ver rua, caminhar, né? Que é o que o ano traz. Então, minha gente, estejam vocês casadas, namorando, solteiras, seja lá o status que vocês estiverem, o ano 5 é pra transar muito. Então, vamos transar muito no ano 5. Mas com muito cuidado e proteção, porque o ano 5, o número 5, de uma maneira geral, ele está relacionado com doenças ligadas ao contato, né? Então, doenças de pele, mas também doenças sexualmente transmissíveis. Então, minha gente, é para transar muito, mas transar bonitinho, tá? Vamos usar camisinha, vamos fazer tudo bonitinho, tá? Não tem problema depois. E aí, né, falando um pouquinho... A Gabi falando ano 5, ano passado e pandemia. Gente, difícil. E aí o número 5, como eu falei, que é o número do movimento e da rapidez, quem tem idealidade 5, que é o número de alma 5, são pessoas que normalmente tendem a ser um pouco nervosas, né? Porque elas são muito aceleradas e elas ficam nervosas com a lerdeza do povo, né? Então tudo para uma idealidade 5 é irritação, porque os outros não entendem a velocidade que eles têm, né? E o 5 também é aquela coisa da mudança de ideia. Então eu falo que quem tem idealidade 5 são pessoas que mudam muito fácil de ideia, de humor. Elas acordam bem, depois à noite elas estão péssimas, ou o contrário, acordam péssimas e durante o dia ficam ótimas, né? Então é difícil se relacionar com uma idealidade 5, porque a gente nunca sabe o que vem, né? Nunca sabe que bicho que aquela pessoa vai estar hoje, né? Meio camaleão, né? Muda toda hora, muda o pensamento, muda o que quer, o que deseja, né? Então, assim, é um negócio meio turbulento, né? Essa idealidade 5. E o destino 5, né? Então, o que é o destino 5? Já que a gente tá falando que o 5 é movimento, que o 5 é transformação, o destino 5 veio se movimentar, veio se transformar, né? Ele veio, tá sempre em movimento. Então, a vida de um destino 5 não pode ser parada e não vai ser. Se um destino 5 está estagnado, e assim, eu já atendi muito destino 5 que tá assim, 10 anos no mesmo emprego.
20 anos na mesma relação. Gente, aí a pessoa tá sofrendo e fala que não sabe por quê. Cara, tá sofrendo porque você tá estagnada. Não dá. Destino 5 não dá pra ficar parado. Destino 5 não dá pra ter a vida tradicional brasileira, sabe? Viver uma vidinha tradicional brasileira, casamento, filhinhos, casinha. Pro destino 5 não dá. Porque ele precisa se movimentar. O aprendizado dele tá no mundo. Ele precisa estar hoje aqui, amanhã em outro lugar, no outro dia em outro lugar. O aprendizado dele vem dessas transformações. Então, por isso que tem muito sofrimento com destino 5, principalmente as mulheres que têm o sonho aí do casamento tradicional, aquelas coisas. É difícil para um destino 5. Não que vocês não possam fazer e não façam. Mas depois lá na frente, quando elas vão entender por que elas estão sofrendo, é por conta disso, né? Nada para um destino 5 pode impedir a mobilidade dele. Ele tem que poder se movimentar a hora que ele quiser. Ele tem que poder mudar a hora que ele quiser, né? Então, o destino 5 precisa fazer isso. A Denise aprendeu isso à força, né? E é um aprendizado, né, gente? Como eu falo, o nosso caminho de destino, ele é um aprendizado da encarnação inteira, né? Então, também não adianta a gente querer pro outro aprender. Mas quando a gente não aprende, o desafio vem vindo o tempo todo, né? Então, até você aprender. Então, sempre vem bastante isso o tempo todo. Então, destino 5. Alguns destinos 5 têm compromisso com filhos, então precisam da maternidade no seu caminho, mas ainda assim são pessoas que têm que evitar, né, essa coisa de ficar presa sempre na mesma coisa, precisa se movimentar. E vão ser sempre desafiados a esses movimentos, tá bom? Bom, isso, um panorama do 5, como eu tava falando, né? O 5 no negativo, ele gera uma incoerência e uma instabilidade emocional, porque o 5 é essa fluidez, como eu falei, então tem que aprender a lidar com essa fluidez, aprender que um dia, né, no ano 5, num dia você vai estar bem, no outro você tá mal, num dia você vai precisar de uma coisa, no outro você vai precisar de outra. É justamente esse aprendizado, de fluir com a vida, né? Enquanto no ano passado eu falei, olha, a gente precisa se programar no ano 4, a gente precisa se estruturar no ano 4, a gente precisa se planejar no ano 4, o ano 5 já é o contrário. O ano 5 é muito mais assim, senta da montanha-russa, levanta os braços, espera pra ver o que vai vir, né? É fluir com a vida. O ano 5 é você dançar conforme a música, entender o que chega, entender que um dia vai ser uma coisa, no outro dia vai ser outra. E é esse o aprendizado. A como eu, né, vou dançando aí no balanço da vida. E então, né, tava falando, nossa, fui e voltei, né? Tava falando uma coisa, voltei e falei outra. Do negativo, né, que é a coisa da incoerência, da instabilidade. E o desequilíbrio é a coisa do tédio e da falta de iniciativa que eu falei. Então, se no ano 5 você está se sentindo entediado, se no ano 5 você está parada, com falta de iniciativa, sem vontade de fazer as coisas, é porque você está no negativo desse número. E você precisa se transformar. E aí você precisa entender o que é que está travando a sua vida. Por isso que a gente fala do mapa, né? O mapa numerológico, ele vai dizer isso pra gente. Onde que tá o problema? Né? O problema é minha idealidade, meu número de alma, que vai dizer que eu sou muito apegada? Ou o meu problema é alguma ausência da minha matriz que vai indicar algum apego, alguma dificuldade? Ou o meu caminho de destino é um caminho de destino que eu não tô conseguindo fazer, né? Então aí, dentro do mapa, a gente consegue entender o porquê que você não tá fazendo o que precisa ser feito, mas precisa fazer. E na matriz numerológica, a casa 5 vai representar a casa da sexualidade. E como eu falei, né? Quem tem o 5, independente se é em excesso ou com pouco número, mas se você tem a presença, que seja um número 5 na sua matriz, significa que você é um indivíduo que já passou por outras experiências encarnatórias e aprendeu sobre se relacionar com o outro através dos sentidos, né? Do toque, do sentir, né? E por isso que a gente fala que também é o número da sexualidade. No excesso, né? O 5 vai trazer muita energia sexual, magnetismo, um poder de sedução, né? Como eu falei. Provoca e atrai muitas pessoas, né? Um excesso de 5 na matriz. São pessoas normalmente muito sedutoras. Mas, por outro lado,
acaba ocasionando invasão do seu espaço quando você não quer. Então, assim, como atrai muita gente... E aí, gente, né, eu tô falando aqui da energia de sexualidade, mas não necessariamente é só uma energia sexual, é como um magnetismo mesmo, né? Atrai as pessoas, e as pessoas chegam até você e às vezes passam do limite, sabe? Às vezes acham que tem uma abertura maior com você do que realmente elas podem ter. Então esse é o lado negativo, às vezes, desse 5, de fazer com que as pessoas sejam meio folgadas, assim, né? E tem que barrar, tá bom? E o 5, como eu falei também, é essa energia magnética, essa troca magnética com o ambiente, né? Por isso que a gente fala também que o excesso de 5, às vezes, vai dizer sobre a questão da mediunidade. E o excesso de 5 também vai trazer uma dificuldade de equilíbrio nas relações, né? Porque sempre fica tudo muito instável, tá? Já quem não tem o 5, ou seja, quem não tem as letras E de escola, N de navio ou W no nome, se você não tem nenhuma dessas letras, você tem uma ausência de casa 5. E aí, normalmente, são pessoas que têm medo de se expor, pessoas que têm medo de mudar, se transformar, pessoas que têm dificuldade com contato físico, são pessoas que são meio aversas ao contato, né? Tem uma dificuldade de sentir mesmo, né? De se permitir ser tocado, né? E é uma pessoa que veio aprender com as suas sensações, né? Que veio aprender a desenvolver os seus sentidos, né? Quem não tem a casa 5 aí na matriz. Beleza, minha gente? Esse foi o resumo do 5. Agora eu vou falar um pouquinho de cada destino no ano 5. Mas se alguém tiver alguma dúvida, bota aí. Eu fui falando que nem uma metralhadora, nem bebi água. Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Eu vou falando, eu vou aumentando meu tom de voz, daqui a pouco eu tô quase gritando aqui. Os vizinhos tudo ouvindo. Nenhuma dúvida? Então vambora. Lembrem-se, como que calcula o número do destino? É a soma do dia de nascimento, mês de nascimento e o ano de nascimento. Aí é a soma da sua data de nascimento todinha até reduzir a um número só, tá bom? Então, vamos lá. Ju, impressão 5, é como os outros te veem, né? Impressão é como os outros te veem. Então, as pessoas que têm impressão 5 são pessoas que passam uma imagem de serem arrojadas, de serem diferentes, né? De conseguirem mudar, de transformar. Isso não significa que a pessoa de fato seja isso, porque é só a impressão que ela causa nas outras pessoas, tá? Então, a impressão é aquilo que a gente mostra, ou aquilo que a gente até deseja ser muitas vezes, né? Então, é essa questão, tá bom? Do 5. O 5 é mudança e transformação. Então, vamos lá. Destino 1 no ano 5. Destino 1 é aquele destino que veio desbravar, né? Aquela pessoa que veio abrir caminhos. O ano 5 vai ajudar nessas mudanças e transformações. Porque o 1 com o 5, ele é uma energia de ação, né? Então, ele ajuda o destino 1 a fazer as transformações que precisa fazer e a ter coragem de ousar. Lembra que o destino 1 veio abrir caminhos, ele precisa ser diferente, ele precisa ousar, ele precisa ter coragem. E o ano 5 ajuda aí nessa movimentação, tá bom? Destino 2 no ano 5. Aí o destino 2, que é a coisa da dualidade, da dúvida, no ano 5 ele vai ficar um pouquinho mais confuso, né? Porque já é um número que traz muita dúvida, se eu vou pra direita, se eu vou pra esquerda, se eu faço X ou se eu faço assado. E o 5 vai trazer essa coisa da mudança e da instabilidade, né? Então o destino 2 no ano 5 ele tende a ficar um pouco mais confuso, mas ele tem que pedir ajuda, né? O destino 2 ele veio pedir ajuda, veio permitir ser ajudado também e veio entender como se transformar nas relações, né? Tanto na relação dele com ele mesmo, como na relação dele com o mundo. Então, um destino 2 no ano 5, se transformar. Um destino 3 no ano 5. 3, ele é o número da comunicação, da expressão, aquela pessoa que veio aprender a como
se comunicar no mundo, como se colocar no mundo, como se transformar através daquilo que ela fala, ou através da maneira como ela se expressa, né? Então, é entender como os outros te entendem, né? Entender como o outro precisa ouvir para te entender. Então, o ano 5 para um destino 3 vai trazer essa transformação na maneira como ele se expressa no mundo, na maneira como ele se coloca no número. E como é, né, número ímpar com ímpar, um ano 5 para um destino 3 é um ano bom também nessas mudanças. Porém, o destino 3 tende a ser um pouco dispersivo, o destino 3 tende a querer fazer tudo ao mesmo tempo, e o 5 vai deixar esse exagero, isso um pouco mais exagerado. Então também tem que tomar cuidado para não ficar aí na energia do desespero, tá? Um destino 4 no ano 5, né? O destino 4 é o destino da construção, né? O destino de você fazer as coisas com calma, de você construir a sua história tijolinho por tijolinho, colocar um objetivo na sua vida e realmente ir galgando cada um dos degraus, né? No ano 5, você meio que vai ter uma sensação de um carro que para e acelera, né? Porque o acelerar do 5 e o parar do 4, né? Então é meio que um carro que vai dando uns trancos assim, né? Mas preciso se transformar, entender o que eu preciso transformar dentro de mim para que eu construa a minha caminhada de uma maneira mais sólida, de uma maneira mais estruturada, que é o que o ano pede, tá bom? Então é uma mistura de persistência, mas com a flexibilidade que o ano 5 vai pedir para você. Já um destino 5 do ano 5, chegou seu ano, né? Então, assim, é pra se jogar, é pra se transformar, é pra mudar, né? Então, o destino 5 no ano 5 chegou no seu ano de destino. Então, toda vez que o nosso número de destino aparece no nosso ano, é porque esse ano é um ano muito importante. Então, quem está no seu ano 5 e é destino 5, preste atenção em tudo que vai acontecer esse ano, porque vai te dar muitas boas dicas sobre aquilo que é o seu propósito, aquilo que você veio fazer nessa existência. Então preste atenção nas oportunidades, preste atenção naquilo que vai chegar até você e não tenha medo de mudar, né? Porque vai chegar coisa aí para você mudar e se transformar. E, como eu falei, externamente, mas internamente também. Destino 6 no ano 5. O destino 6 é aquele cara que veio se harmonizar, né? Um destino das pessoas que vieram se harmonizar com o meio em que vivem, com as pessoas com as quais ela convive, principalmente a sua família, né? O destino 6 sempre tem um resgate aí bem forte com família, né? Então, no ano 5 você vai precisar se transformar para se harmonizar. O que eu preciso transformar em mim para ficar equilibrado? O 6, ele sempre vai buscar o equilíbrio, né? Então, ele vai entender, através das transformações que ele precisa, como se equilibrar, tá bom? Destino 7 é aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher que veio com a missão de ensinar pessoas, mas o que ela vai ensinar? Aquilo que ela aprende, tanto estudando muito, mas também entendendo a sabedoria da vida, da própria vida, da vivência que ela tem no mundo, né? Então, o destino 7, no ano 5, ele vem aprender a mudar a forma dele de ver o mundo, né? Mudar as crenças dele, aquilo que ele acredita, né? Veio se transformar nesse sentido, né? O que eu preciso mudar em mim, ou como eu enxergo, como eu preciso enxergar o mundo de maneira diferente, né? É se permitir mudar e se permitir analisar, porque o destino 7 é um destino que veio analisar na profundidade das coisas. Ele precisa ir fundo naquilo que ele quer saber. Então, um destino 7 no ano 5 precisa observar essas mudanças e entender qual é o aprendizado que elas trazem para sua vida. Destino 8 no ano 5, né? O destino 8 é um grande controlador, né? Ele quer controlar as coisas, ele quer organizar tudo. E aí no ano 5 ele vai aprender que
nem tudo ele pode controlar, né, minha gente? Que ele vai ter que deixar as coisas fluírem. Então, o 8, que veio também aprender a ser estrategista no seu destino, ele vai ter que deixar a coisa fluir, aprender a deixar a coisa fluir, a fazer escolhas estratégicas, de maneira que as coisas na vida dele andem, mas que ele entre nessa energia da fluidez, né? O destino 8, ele veio aí fazer essa roda da prosperidade girar, né? Mas ele tem que entender que ele precisa se transformar e que tudo que ele gera não é só para ele, que ele tem que também aprender a distribuir aí o conhecimento que ele traz. E por fim, o destino 9, que é o destino que veio pagar os boletos tudo, né? Eu sempre brinco com isso, mas o destino 9, né, ele veio numa caminhada aí de perdão, de entender as suas mágoas, tudo aquilo que ele traz, né? O destino 9 normalmente são pessoas que têm uma mágoa muito grande dentro do coração, né? Que sempre se sentem às vezes injustiçados, que acham que a vida é muito difícil, né? Então, assim, eles precisam olhar para aquilo que eles são, aprender a deixar as mágoas e os rancores do passado e aprender a mudar a sua forma de pensar, a mudar e encarar a vida de uma outra maneira. Como é que eu mudo o meu jeito de pensar? Como é que eu enxergo essas minhas dores de outra maneira, né? Como é que eu deixo para trás aquilo que me magoou? Sim, faz parte de mim, mas que eu não posso ficar carregando esse peso a minha vida inteira, as minhas encarnações inteiras, porque normalmente o destino 9 é alguém que vem encarnando, reencarnando, muitas vezes carregando esse saco de dores, né? Então o ano 5 vem dizer, olha, desapega, se transforma, muda, pensa diferente, né? Deixa o que ficou para trás, já foi, agora é olhar para frente, olha para frente e faz diferente. Certo, minha gente linda. Então é isso, aproveitem o ano 5. Eu particularmente estou vivendo o meu ano 5 e até o momento está muito incrível. Estou adorando, né? Vim de um ano 4 sofrido, um ano 4 devagar, um ano 4 que quis fazer muita coisa e não consegui. E o ano 5 tá aí animadíssimo. Por outro lado, ele traz um certo frio na barriga, porque é meio que você não consegue muito planejar, você não sabe muito bem o que vai acontecer, então ele gera um pouco essa tensão. Mas todos os anos podem ser bons e podem ser ruins, depende da gente e depende do que acontece, de como a gente lida com o que acontece, né? A gente não consegue mudar o curso das coisas muitas vezes, a gente não consegue impedir que determinadas coisas aconteçam, mas a gente pode mudar a maneira como a gente enxerga aquilo que chega. E no ano 5, tudo que chega é para te transformar, é para te mudar, é para te fazer crescer, é para te fazer ser uma pessoa melhor. Então, encarem essas mudanças, por mais que elas possam ser às vezes dolorosas, a gente tende a ter um apego, né? De uma maneira geral, a gente se apega àquilo que é o que a gente está acostumado, né? E aí, às vezes, a gente olha para a mudança com tristeza, né? Porque deixou de ser o que era. Mas se a gente olhar para a mudança como algo positivo, mesmo que num primeiro momento possa parecer ruim, mas se algo mudou no seu ano 5 é porque precisava mudar. E tenha certeza que uma hora você vai entender. Lá na frente talvez você entenda. Lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, putz, entendi por que aquilo aconteceu. Tá certo, meus amores. Então eu fico por aqui. Ano 5 para... O que é matriz 3? Desculpa. Matriz 3 ou destino 3? Aí eu tenho que olhar o seu mapa, tem que ver se você tem presença de 8 na matriz, mas o ano 5 não é um ano assim bom para fertilidade, por exemplo, né? Normalmente os anos mais férteis são os anos 2, o ano 6 e o ano 8, normalmente, né? Não que não possa acontecer, mas normalmente no ano 2, 6 ou 8, né? Você tem destino 3. Sim, tá ligado
há a possibilidade de ter filhos, porém tem que saber se você tem 8 na matriz, porque se você não tem a casa 8 na matriz, que são as letras H, Q ou Z no seu nome, se você não tem nenhuma dessas letras, você tem uma dificuldade de engravidar. E aí tá ligado a você entender se realmente é isso algo que você precisa pro seu caminho ou não. Mas assim, talvez o ano 6 seja melhor para isso que você quer, tá bom? O ano 6 ele propicia melhor a questão de maternidade. Mas isso não quer dizer que você não possa tentar, tá, gente? Assim, alguns números são mais favoráveis ou menos favoráveis. Isso não quer dizer que é impossível, né? Tudo depende de uma série de fatores, como eu falei, depende da sua matriz, depende da matriz da pessoa, né, do seu marido ou da pessoa que você tá junto, depende do ano que vocês estão, da relação, você e a outra pessoa, depende da soma do destino de vocês, né? Então são vários fatores aí envolvidos para olhar, tá bom? Então tá, um beijo no coração e até a próxima. Obrigada aí por me acompanharem.